A sabedoria da transformação. Monja Coen. Absoluto e relativo. O corpo não é moldura. A mente não é espelho. Desde o princípio, nada existe. Onde a poeira poderia se assentar? Seu nome era Daikan Eno, conhecido como o sexto ancestral da China. Vivera como lenhador. Assim sustentava sua mãe idosa. Certo dia, ouviu o trecho de um ensinamento de Buda. Fez sentido. Deixou a mãe aos cuidados de vizinhos e foi ao mosteiro. O abade imediatamente reconheceu seu sucessor. Entretanto, no mosteiro havia monges que estavam lá fazia anos, muitos filhos de nobres, eruditos, letrados. Seria melhor que o lenhador trabalhasse ali fora, separando e limpando o arroz. Depois de certo tempo, o abade pediu a todos que escrevessem poemas, demonstrando sua compreensão da verdade. Havia um monge, o braço direito do abade, que todos consideravam muito. Ninguém escreveu nada, esperando que ele fizesse seu poema. O monge escreveu e afixou numa parede em letras enormes. O corpo é a moldura, a mente é o espelho. Precisamos mantê-lo limpo, para que a poeira não se assente e que revele tudo assim como é. Todos se maravilharam. Isso mesmo, praticar é limpar o espelho da mente para que reflita a realidade com exatidão. Alegraram-se. O abade elogiou o poema e todos já o consideraram o sucessor direto. Contudo, o antigo lenhador, que nem mesmo havia raspado os cabelos, o bigode e a barba, que ainda não fora ordenado monge e vivia limpando o arroz, veio trazer uma porção de alimentos até a grande cozinha do mosteiro. No caminho, notou a algazarra dos monges em frente ao escrito. Por favor, pediu, leiam para mim o que os alegra tanto. Felizes por poder compartilhar, mesmo com uma pessoa iletrada, ensinamento tão perfeito, leram e explicaram. O lenhador silenciou. Algumas horas depois, quando estava apenas um monge que era seu amigo, pediu que ele escrevesse ao lado do primeiro poema. O corpo não é moldura. A mente não é espelho. Desde o princípio, nada existe. Onde a poeira poderia se assentar? Sem assinatura, sem marcas, saíram. O abade passou pelo local. Reconheceu a caligrafia do monge que escrevera. Este confirmou que havia escrito o que o lenhador ditara. Não houve elogios nem comentários. O mestre foi até onde ele estava e combinaram de se encontrar à meia-noite nos aposentos do abade. Assim, quando o lenhador chegou lá, escondido, a lâmpada se apagou. O encontro se deu no breu da noite. O mestre entregou a ele seu manto e sua tigela e disse: fuja. Jamais compreenderão que você é meu sucessor. Vá embora. E ele fugiu, correndo pela noite adentro. Os atendentes do abade acordaram, havia movimento, entraram e acenderam a lâmpada. O abade tinha as faces rosadas e caminhava de um lado para outro. O manto, eles notaram, desaparecera, bem como a tigela de mendicante, objeto sagrado que os monges recebem no dia de sua ordenação. Deve ter sido roubo, pensaram. Não ouviram o abade. Chamaram um monge que havia sido um grande general antes de ser ordenado e com outros 10 monges foram atrás do fujão. Daikan Eno correra muito. Cansado, sentou-se sob uma árvore. Pendurou o manto em um galho e depositou a tigela sobre uma pedra. Adormeceu. Acordou com o tumulto dos monges que o perseguiam. Ladrão, devolva os objetos sagrados de nosso mestre. Não roubei. Se querem de volta, podem levá-los. O ex-general foi pegar a tigela, geralmente um objeto leve, feito de madeira e coberto de laca, mas não a conseguiu levantar.
Aproximou-se do galho e tentou apanhar o manto monástico, mas também não teve sucesso. Compreendendo que ali havia algo maior, ajoelhou-se em frente ao ex-lenhador e pediu que o ensinasse. Daikaneno, que ainda nem recebera a tonsura, tornou-se o sexto ancestral da linhagem chinesa. O corpo não é moldura e a mente não é espelho. Como separar corpo e mente? Esse ainda é um mundo da dualidade. Desde o princípio, nada existe. Prótons, elétrons, nêutrons, nada fixo, nada permanente. Mente incessante e luminosa. Limpar do quê? O que é a poeira do mundo? Há algo a ser purificado, limpo? Como purificar o imaculado? Daikaneno fala do ponto de vista do absoluto. Não que o outro monge estivesse errado, mas ele falava do relativo. Tornou-se abade do mosteiro e teve muitos discípulos. Era a escola gradual. Pouco a pouco, praticando-se, purificando, seus discípulos acessavam a mente suprema. Daikaneno foi noutra direção. Teve muitos discípulos, era a escola súbita. Não é pouco a pouco que se percebe a verdade, é num momento, é instantâneo. Durante muitos anos, as duas escolas se desenvolveram, uma ao norte e outra ao sul. A mente do grande sábio da Índia estava intimamente ligada de leste a oeste, entre seres humanos há sábios e tolos, mas no caminho não há fundador do sul ou do norte. Sekito Kisen Daisho era também monge chinês, bisneto discípulo de Daikaneno. Transcendendo a dicotomia entre súbito e gradual, restabeleceu a linhagem, declarando a identidade do relativo e do absoluto. Muitas vezes discutimos, debatemos. Uma pessoa fala do ponto de vista do absoluto, outra do relativo. Podem não se entender, porém, quando percebemos que absoluto e relativo se completam, não há discussão. Na Índia antiga, um homem se aproximou de Buda na floresta onde ele tranquilamente meditava com seus discípulos. Chegando à sua frente, disse: "Vim aqui discutir a verdade com o Senhor." Levantando as pálpebras, Buda olhou em seus olhos com ternura e disse: "Se vamos falar a verdade, não poderá haver nenhuma discussão." O diálogo é mais importante que o debate. Dialogar é ouvir para entender. Entender o outro é entender a si mesmo. É compreender a mente humana. Meu mestre de transmissão, Yogo Suigan Roshi, quando encontrava alguém com opiniões muito diferentes da dele, apenas dizia: "Essa maneira de pensar também existe." Interessante. Não discutia, era respeitado e ouvido por todos. Foi professor dos professores dos cursos de formação de professores de mosteiro. Como que, sem abandonar nossos ideais, podemos ouvir, entender e continuar o caminho sem perder o foco principal? A taça de cristal, cheia de água pura, pode se tornar uma lente que distorce a realidade. Até mesmo essa distorção é a realidade. Meu olho vê o que a taça transforma. Vê a taça, vê o que é além da taça. Será que alguma coisa é de mais ou de menos? O olhar que vai além da taça e percebe o ângulo da taça é o olhar Buda, o olhar de sabedoria. Esse olhar é súbito e gradual ao mesmo tempo. Além de toda a dualidade, contém a dualidade. O relativo, o local, está no absoluto, o global. O global se manifesta no local. O local interfere no global. O que cada um de nós faz mexe com a teia da vida. Quando a teia da vida se move, cada um de nós se modifica. Somos o todo e o todo é em cada partícula. Não somos parte do todo. Somos o todo manifesto em cada ser. Reflita.